do que nós lemos do que eu falar antes de lermos. Então, vocês viram na prática como o livro de Salmos foi composto e como ele foi compilado. Por isso que nós vemos livros que não têm a mesma ordem cronológica, não foram feitos no mesmo tempo, mas sim livros que têm o mesmo entendimento, têm o mesmo tema. E aí nós vemos uma leitura ontem e hoje muito melhor do que a leitura dos versículos do 36, do 3 ao 41 e do 42 ao 72. Eu vou ler só uma reflexão, um resumozinho do que é o livro de Salmos para a gente, que acredito que fica mais claro agora, quando nós já lemos e já passamos por eles. A estrutura do livro de Salmos, como seus vários salmos individuais, reunidos em coleções de salmos semelhantes, de autores diferentes, por fim, foram reunidos em 5 livros de salmos. Essa divisão não é aleatória. Em vez disso, é uma história reveladora que retrata o grande e abrangente tema do domínio de Deus sobre nós como grande rei. Na introdução dos Salmos 1 e 2, Deus, o rei, estabelece no Monte de Sião seu rei escolhido e ungido como seu representante real. E o exemplo do homem justo, Davi, é o símbolo no Antigo Testamento do rei justo, e seus salmos são a maioria do primeiro livro, Salmo 1 ao 41, em que o tom predominante é de lamentação decorrente das angústias que existiam com Davi. No segundo livro, que vai do Salmo 42 ao 32, outras vozes se juntam a Davi, os coristas, Asaf, e, ocasionalmente, há preocupações nacionais ao lado das individuais. Nós ouvimos lamentações, mas não mais do homem para com Deus, mas ele questionando toda a sua totalidade, a sua irmandade, por que está acontecendo aquilo com Israel, por que está acontecendo aquilo com a sua comunidade como um todo. O livro termina em tom elevado, falando do rei humano ideal como alguém para um reino universal. No terceiro livro, do 73 ao 89, é um livro de crise, tanto pessoal como nacional. Começa com dúvidas sobre a justiça de Deus e termina com 2 salmos desesperados, o 88 e 89. E no último, o compromisso de Deus com a aliança davídica é questionada. O quarto livro, que é o que nós começamos a ler hoje e finalizamos ele, começa do Salmo 90 e vai até o Salmo 106. Marca um importante ponto de mudança nos Salmos. O foco se volta para uma época em que não havia rei humano, o tempo de Moisés. Celebra o papel de Deus como um grande rei. O livro 4 responde ao desespero do final do livro 3. Diz, de fato, que se as pessoas cedessem à tentação de procurar segurança no rei davídico, acabariam desapontadas. Se as pessoas buscassem a segurança em um rei humano, acabariam desapontadas. Elas precisavam buscar o Senhor como seu refúgio, força e grande rei. O quinto livro, que nós vamos começar a ler amanhã, e acabaremos com fé em Deus terça-feira, mostra que o compromisso de Deus com suas promessas a Davi permaneceu inabalável. Davi, portanto, retorna a ser protagonista desse último livro, especialmente no início e no fim. E no importante Salmo 132, o livro termina exaltando a Davi, o rei ungido do Senhor, e o próprio Senhor, o rei divino, fazendo eco ao início do que nós lemos, que também apresenta o Senhor, o seu reino ungido. E existe um clímax final. Clímax, gente, é aquela parte no filme que a gente lê, que todo mundo fica tenso, fica seguro na cadeira, né? Aquela parte de tensão que você está esperando um grande final. Ele cita que são os Salmos 146 ao 150. O Salmo 149 antevê a vitória de Deus sobre as nações e os governantes rebeldes mencionados no Salmo 2. Jesus, o Filho de Deus e o Filho de Davi, encarna e cumpre as promessas dos Salmos, que estão enraizadas nas promessas que Deus deu a Abraão e a Davi.
com respeito a bênçãos que daria aos descendentes deles por meio destes e a todos os povos. Deus prometeu a Abraão que reis viriam de sua linhagem, revelando mais tarde que isso se daria pela linhagem de Judá. Em 2 Samuel 7, Deus prometeu a Davi, descendente de Judá, que ele sempre teria um descendente no trono. Ele era o rei ungido e escolhido de Deus, sentado no trono do Senhor, como o reino de Deus confiado aos cuidados de seus descendentes. Davi era o símbolo do rei, ideal e piedoso, o padrão pelo qual os reis mais tarde seriam julgados. Os salmos celebram esse ideal, personificado por Davi, mas mesmo os reis piedosos mais antigos estão longe do rei verdadeiro e ideal. Deste modo, o cumprimento final das promessas a Abraão e a Davi teve que aguardar a chegada do seu maior descendente, Jesus Cristo. Então é isso, gente. Não acabamos o livro de Salmos, mas nós já percebemos a empolgação, a mudança da direção desses livros que nós estamos lendo. Olhe como estamos acabando hoje essa leitura e como acabamos a leitura lá na quinta e na sexta. Totalmente diferente. Mas isso é para nos mostrar, isso é para trazer a nós o entendimento que a nossa vida não é assim. Quando o médico vai buscar seus batimentos vitais, quando ele está assim, você já está morto. Então a nossa vida é de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Se você não tiver assim, algo está errado. Se você estiver todo morno, se você estiver assim, não está acontecendo nada de bom nem de ruim em minha vida, procure verificar seus batimentos. Procure um médico, procure aconselhamento pastoral, procure a Deus em joelhos, para que ele te mostre o que está acontecendo com a sua vida. E aí, gente, como é que foi a leitura para vocês hoje?